precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento era demais, até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo, quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu para curar. Mãos que um dia ele estendeu para salvar. Mãos que um dia ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre, livre. Deus, eterno Pai, Senhor do céu e da terra, na manhã desse dia, Senhor, 3 de janeiro de 2024, eu te agradeço na manhã desse dia, ó Deus, pelas bênçãos. Agradeço a Ti pelo ano de 23 que o Senhor nos deu, a minha família, toda a minha parentela. Agradeço a Ti, Senhor, porque Tu és fiel, porque Tu promete, não falha, Deus. Tu é um Deus que tem bênção para todos quantos queiram. Deus, e na manhã desse dia, eu só tenho a agradecer, Senhor, pela vida, pela alegria, pela paz. Agradecer a Ti, Senhor, por tudo, meu Pai. Por esse privilégio de poder estar aqui nesta manhã, Senhor, apresentando o Projeto Live na minha casa. Eu só tenho a Te agradecer, porque só Tu, Senhor, para nos proporcionar tão grandes vitórias. Agradecer a Ti, Senhor, por termos Te cultuado, meu Deus, na passagem de 2023 para 2024. Agradeço a Ti por todos os nossos amigos e irmãos que cultuaram a Deus juntamente conosco, Pai. Agradeço a Ti pela aquela confraternização linda que a qual o Senhor, meu Deus, nos ofertou. Agradeço a Ti pelos nossos irmãos esquecidos, Senhor, dos celulares. Esquecido, Pai, e ter voltado a mente somente para Ti, Senhor. Eu Te agradeço, porque foi muito lindo, foi muito bom, foi maravilhoso. Sentir somente a Tua presença e esquecer de tudo, meu Deus. E assim, Senhor Jesus, eu continuo Te servindo
e pedindo a Ti, Senhor, pela nossa nação, as nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares. O Senhor abençoa, meu Deus, com a bênção da salvação, da cura, da libertação física e espiritual, Deus. Abençoa, Pai, os teus filhos. Guarda debaixo da tua graça, protege, livra de todos os males. As famílias enlutadas, consola os corações com o teu Santo Espírito. Deus, aqueles que estão, meu Pai, desenganados da medicina, cura, Senhor, da cura física e espiritual. Estabelece a saúde, Deus, toma nas tuas mãos. Deus nos conceda um ano de 2024 cheio de muitas bênçãos, de muitas maravilhas, que possamos suportar tudo, Senhor, por amor a Ti, meu Deus, e que possamos continuar firme, meu Senhor, Te servindo, que nada, Senhor, venha nos tirar da Tua presença. E assim, ó Deus eterno, só temos a Te agradecer pela grande salvação que o Senhor tem nos proporcionado através do Teu Filho Jesus. Eu só tenho a Te agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor, do nosso Pai, do nosso Eterno, do nosso Rei, do nosso Criador, do Deus que criou o céu, a terra, o mar, todas as fontes das águas. Na manhã desse dia, eu quero parabenizar os meus queridos, amados, amigos, irmãos, que está aniversariando nesse dia 3 de janeiro de 2024. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus venha estar sobre você. Desejo a você nesse dia maravilhoso de aniversário, um dia de paz, de alegria. Que Deus venha te abençoar, concedendo sempre essa graça, essa paz redentora, essa paz e faz você se alegrar. Desejo a você muitos anos de vida, muitas felicidades, muita saúde, junto com você e toda a sua família. Esse dia lindo, maravilhoso, de alegria. Estou feliz, estou alegre por estar aqui mais uma vez. Ainda não tinha apresentado o Projeto Live da minha casa em 2024, mas estou aqui para a glória do nome do Senhor Jesus, porque Ele é fiel, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que está acima de tudo e de todos, é o nosso Rei, é o Eterno. E eu desejo a você muitas coisas boas, muitas realizações, aquilo que você não pôde fazer no ano de 2023, que possa ser abençoado nesse ano de 2024. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção para a sua família, Deus tem uma bênção física e espiritual e financeira para você. Eu creio muito nisso e eu sei que Deus é fiel para concedê-lo a você, esta grande bênção esperada da sua parte. E Deus está com você. Fiquem e receba a presença de Deus na manhã desse dia. Feliz aniversário para você. Amém, gente, amém. Estamos aqui no novo ciclo, no novo ano. Esperamos que o Senhor estenda sempre as suas mãos. Ele nunca negou a sua bênção para com todos nós. E na manhã desse dia vamos ler a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo, no capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 28, gente, nesse diazão abençoado, nessa manhã. Esse lindo texto para nossa meditação dessa manhã e para a glória do nosso Deus. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pirraí-Rote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: então estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciada ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que
nos não sirva. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó. E os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirarem de lá. Para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os egípcios para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele e atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E aí ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar para um forte vento, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Coceira na garganta. Graças a Deus. Mais uma vez. Será? Versículo 25. E tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra o egípcio. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua forma, à sua força,
ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Que maravilha, gente, coisa linda. Muito lindo isso aqui, essa passagem linda. Coração de Deus para o nosso coração, na manhã desse dia. E aqui nós vemos a glória de Deus resplandecer na vida daquele povo. O Senhor abrindo o mar para aquelas pessoas passarem. E hoje não é diferente. Vemos os mares da dificuldade, os mares das ilusões, os mares da crise, os mares das enfermidades, os mares das aflições, das angústias, das tribulações. Mas nós acreditamos que Deus abriu o mar, porque o Senhor abriu o mar no passado. E Ele abrirá também nesses dias em que vivemos. Nós só temos que crer e acreditar nessa grande bênção do Senhor. E mediante essa palavra que temos lido, podemos ver como o nosso Deus, Ele nos credibiliza para algo. Deus, Ele credibilizou Moisés. E aqui nós vamos falar sobre um tema lindo, a credibilidade. Deus credibilizou Moisés. Moisés alcançou a credibilidade através de tudo que ele fazia, através da coragem que Deus deu para ele, através daquela força que Deus deu para ele, ele alcançou a credibilidade diante de Deus. Quantas e quantas vezes nós também somos desacreditados por alguém, mas Deus, Ele acreditou em mim, Ele acreditou em você. Deus está apostando em mim, está apostando em você, para proclamar o evangelho da salvação, para pregar as boas novas, para falar da sua santa e poderosa palavra, da forma que ela é. Muitas das vezes, quando nós falamos da forma que ela é, as pessoas não querem muito acreditar, não querem levar em conta. Mas muitas das vezes, quando fantasiamos as palavras, multidões e multidões vêm ao nosso encontro. Mas nós queremos, na manhã desse dia, falar sobre o que Deus colocar em nossos corações. E acreditamos que Deus tem muito mais para mim e para você. E nesta manhã de maravilha, vamos pensar naquilo que Deus tem nos credibilizado. E muitas das vezes não estamos fazendo. Ou a maioria das vezes não estamos fazendo. E nós vemos aqui nessa palavra que nós lemos nesse capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 28, a qual nós lemos. Nós vemos a aproximação do exército egípcio. E nós vemos aqui que os israelitas, eles se apavoraram com essa aproximação. Eles ficaram com medo de Faraó. Eles ficaram com medo do exército de Faraó, porque o exército de Faraó estava se aproximando deles, estavam chegando mais perto deles. E eles ficaram com medo dessa aproximação. Eles se apavoraram, porque eles colocaram pressão e mediante essa apavoração, mediante esse medo, os israelitas começaram a colocar forte pressão sobre Moisés. Moisés ali foi pressionado por aquele grupo de pessoas, ou por que não dizer, por aquela multidão de pessoas. Foi pressionado e Moisés ali ficou sufocado, Moisés ali ficou, gente, com uma pressão tão grande que eu não quero nem mesmo pensar em tanta pressão que Moisés ali sentiu por aquele povo pressionando. Muitos até blasfemando de Moisés, muitos querendo voltar atrás, muitos querendo voltar para o Egito. Hoje nós vemos muitas pessoas sentindo falta daquela vida miserável que a qual vivia no pecado. Aquela vida miserável que a qual vivia fazendo as coisas ruins, pecando contra Deus. Muitas pessoas sentem falta. Sinal é esse que se afasta de Deus. Quando as pessoas se afastam de Deus, deixam Jesus, se desvia dos caminhos do Senhor. Isso significa que ele está voltando ao Egito. Isso significa que ele está sentindo falta das coisas ruins, daquelas coisas horríveis que ele cometia no passado. E isso aquelas pessoas sentiram naquele momento. Sentiram vontade de voltar para o Egito, porque ficaram com medo, ficaram apavorados com aqueles carros de Faraó, com tantos soldados, com o exército de Faraó atrás deles. Eles sentiram-se ali
sentiram-se com muito medo, eles sentiram-se sufocados. Mas Moisés, para liderar eles, teve essa credibilidade de Deus, porque Moisés era um homem que tinha muita coragem. Moisés era um homem que ele se colocava na dependência de Deus, apesar de sermos falhos como seres humanos. Porque Moisés não era diferente dos homens de hoje. Moisés também, ele sentia-se, ele falhava, ele sentia medo. Ele era um homem como um homem hoje. E Moisés, para lidar com aquela crise, não foi fácil. Mas Moisés, ele não entrou em pânico, gente. Ele não ficou com medo. Ele, para lidar com aquela crise, foi difícil. Mas ele não entrou em pânico. Por que Moisés não entrou em pânico? Porque Moisés tinha visto o poder de Deus em ação. Então, gente, não é necessário que eu e você venhamos entrar em pânico. É muitas guerras, é muitas doenças, é muitas confusões, é muitas brigas, é muitas intrigas, é muita discórdia. Gente, é coisas horríveis que às vezes os nossos olhos veem e não estão acreditando naquilo que estão vendo. Muitas das vezes nós estamos vendo a situação e não estamos acreditando de coisas tão horrendas. Moisés ali, vendo toda aquela pressão, porque ele nunca tinha passado por uma pressão tão grande. Mas Moisés, ele não entrou em pânico. Então essa palavra hoje, ela está nos trazendo uma confiança muito grande em Deus. Porque nós vemos que Moisés, ele serviu o mesmo Deus que a qual nós estamos servindo. E ele não entrou em pânico. Isso significa que eu e você também não temos que entrar em pânico. Não temos que ficar apavorado, não temos que ficar com medo com a crise, com a situação, com a pressão, de forma alguma, porque Deus está comigo, Deus está com você nesse barco. Então não há necessidade de nós ficarmos com medo, não há necessidade de nós ficarmos apavorados, não há necessidade de nós dizermos, não vou fazer. Gente, não há necessidade para isso. Não tem problema, não adianta, o mar pode vir de um lado e do outro. Mas na nossa frente está o Senhor, abrindo o caminho para nós passarmos. Então, por isso que Moisés não entrou em pânico, porque ele já tinha visto o poder de Deus em ação. Deus já estava operando. Só em Deus ter permitido que o povo saísse do Egito, Moisés ali já estava vendo o poder de Deus em ação. Glórias ao nosso Deus por isso. Glórias ao nosso Deus por isso. E agora o que nós vemos é Moisés. Moisés, ao invés disso, de tudo isso, o que é que Moisés fez? Moisés externou equilíbrio e paz, obtendo grande credibilidade. Mediante tudo isso, Moisés não demonstrou medo para aquele povo, até porque ele não estava com medo. Deus estava ali com Moisés, ele não estava com medo. O que é que ele fez? Ele entrou em ação. Ele agiu ali com equilíbrio, em meio àquela crise, em meio àquela situação, em meio a tanto apavoramento daquele povo. Mas o que é que Moisés fez? Em vez de Moisés ficar com medo, em vez de Moisés tentar se esconder, sabe o que é que Moisés fez? Moisés externou equilíbrio. Moisés externou paz, obtendo grande credibilidade diante de Deus. Deus, ele quer que eu seja assim. Ele quer que nós sejamos assim. Deus, ele acredita em mim, ele acredita em você. Não importa, gente, o que acontece, não importa. Não importa o que acontecer, não importa. O que importa é que eu e você temos que estar centralizados em Deus. Deus tem nos dado muita força. Deus tem acreditado em nós. Não importa se estamos lutando com milhões ou sozinho ou a dois. Não importa. O que importa é estarmos vencendo. O que importa é estarmos levando a palavra. O que importa é falarmos o evangelho da salvação, porque Deus credibilizou a nós. Deus acreditou em nós. E aqui a gente vê um homem de Deus. Um homem de Deus, que Deus acreditou nele. Deus é maravilhoso. Deus acreditou em Moisés. Deus ganhou credibilidade como líder. Moisés ganhou credibilidade como líder, porque Deus acreditou em Moisés. Da mesma forma que ele está acreditando em nós.
E através de um incidente, Moisés tornou-se líder. Moisés tornou-se líder. E agora, vamos observar o que deu credibilidade a Moisés. Para nós aprendermos na manhã desse dia, através da palavra de Deus, o que deu credibilidade a Moisés pode também dar credibilidade a nós. Porque nós não somos diferentes. Da mesma forma que Moisés chegou a Deus e Deus operou através de Moisés, eu e você também podemos chegar a Deus e Deus também opera através de nós. Porque o mesmo Deus que Moisés servia na época é o mesmo Deus que eu e você sirvamos desse tempo presente, desse século 21, desse ano de 2024 que já está começando, gente. Já está começando. Então, vamos observar aqui, vamos ver o que deu credibilidade a Moisés. Moisés, esse homem de Deus, ele projetou calma ao invés de loucura. Olha só. Por isso que Deus começou a acreditar em Moisés. Deus credibilizou Moisés. Deus acreditou em Moisés. Deus acredita no ser humano. Se Deus me escolheu para falar a sua palavra, é porque Ele sabe que eu não vou parar de falar em meio a grandes tempestades, em meio a grandes problemas, em meio a grandes tentações, em meio à fornalha, em meio a leões. E o Senhor, Ele credibilizou a nós. Ele sabe que eu não vou parar de falar a palavra dEle. Ele sabe que você não vai parar de falar a palavra dEle. Por isso que Ele credibilizou a você. Ele acreditou em Moisés. Moisés, em vez de projetar loucura, Moisés projetou calma. Calma. Coisa linda, gente. Moisés projetou calma. Moisés, em vez de projetar covardia, Moisés projetou confiança. Glórias ao nosso Deus. Isso é demais. Isso é lindo. Quantas e quantas pessoas, em vez de projetar calma, está projetando loucura, está formando confusão, está criando problemas. Gente, vamos fazer a obra do Senhor. Não importa se Sambalate está ao teu lado, na tua esquerda ou na tua direita. O importante é você segui-lo. Ele não está em nossa frente. Em nossa frente está o general de guerra. Em nossa frente está o Senhor Jesus abrindo o caminho para nós passar, abrindo o mar para nós passarmos. Não importa, gente. Eu já passei por tantos momentos na minha vida, mas eu nunca deixei de falar a palavra do Senhor. Eu nunca deixei de pregar as boas novas de salvação, porque eu sei que Deus me escolheu para esse ministério. Não importa o que aconteça na sua vida. Não importa se alguém te critica. Não importa se alguém fala de você. Deixa falar. Deixa para lá. Esqueça os problemas, esqueça a dificuldade. Lembra que você é um escolhido de Deus. E em vez de você projetar loucura, projeta em calma. Calma. Porque Deus está com você. Em vez de você projetar covardia, projete confiança. Confia em Deus. Acredita em Deus. Ele é tudo nas nossas vidas. Quantas e quantas noites nós passamos em claro, nos pés do Senhor, chorando, buscando, falando com Deus, com tantas perseguições, com tantos fala-fala, com tantas coisas horríveis, mas nunca deixamos de falar a palavra. Vamos falar, gente. Vamos falar a palavra do Senhor. Não importa o que está acontecendo. Não se preocupe com nada. Olhem só para o Senhor. Busquem as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. As coisas de baixo, elas são passageiras. É algo que não permanece. Então, vou buscar aquilo que é de cima, que vai permanecer para sempre. Eu me alegro muito, porque desde quando eu aceitei o Senhor, desde quando eu me coloquei na disponibilidade de Deus para falar a palavra,
Até hoje Deus tem me dado graça para continuar falando, continuar pregando as boas novas de salvação. Enquanto eu tiver vida, eu quero pregar as boas novas de salvação. Enquanto eu tiver som na minha voz, eu quero pregar as boas novas de salvação. Porque Deus é fiel. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de poder estar aqui apresentando esse projeto live na minha casa, falando para o Brasil e para o mundo. E receberam muitas mensagens de pessoas que têm aceitado Jesus através dessa programação tão simples. Pessoas que têm sido curadas através dessa palavra tão simples. Pessoas que têm recebido bênçãos, graças, através dessa palavra tão simples que sai da nossa boca. Mas o importante, gente, é perseverar. Essa é a importância. Deus quer que eu persevere para que Ele venha acreditar em mim. E Deus tenha acreditado então. Então, meu querido, minha querida, meus amados, em vez de projetar loucura, projete calma. Em vez de projetar covardia, de ser um covarde, projete confiança. Acredite, confie, creia em Deus. Creia em Deus. Capítulo 14, e vamos lá o versículo 13, que confirma para nós essa coisa linda. Olha só. Tu, com a tua... Cadê o 14? Vamos lá no versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje virtes, nunca mais vereis para sempre. Olha que linda, gente. Olha o que Moisés fez aqui. O povo apavorado, o povo com medo, o povo angustiado, o povo reclamando de tudo. E Moisés ali projetou calma. Calma, gente. Vai ter o livramento. Calma, gente, confia. Esses egípcios, ou seja, esses soldados, esses cavaleiros, esses cavalos que vocês estão vendo agora nesse momento, nunca mais ninguém vai ver eles. Nunca mais ninguém vai ver eles. Calme. Então é isso que o Senhor quer. Deus quer que nós projetamos a calma. É isso. Deus quer que nós projetamos a confiança. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar no Senhor. Porque Deus nos credibilizou para isso, gente. Nós não merecíamos tal coisa. Mas o Senhor nos credibilizou para essa grande batalha. Deus confiou em nós. Quando eu e você nos alistamos neste exército de Deus, esse exército espiritual, nós nos alistamos. Mas se alistar não é simplesmente dizer eu pertenço à igreja, mas que possamos lutar, gente. E a nossa guerra não é contra a carne e o espírito, não. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, aliás, é contra as potestades. A nossa guerra é contra as potestades. Então, nós nos alistamos para guerrearmos contra as potestades, contra as guerras. A nossa guerra é a guerra espiritual. E é isso. Então, Moisés projetou clareza ao invés de confusão. Quantas e quantas pessoas estão projetando confusões? Em vez de esclarecer as coisas, estão projetando confusão. Estão projetando brigas, discórdia. E Moisés foi bem diferente. Em meio àquela pressão tão grande daquela multidão. Não era uma ou duas pessoas que estavam pressionando Moisés. Era uma multidão, gente. Mas mesmo assim, Moisés projetou clareza e não confusão. Moisés não foi alimentar o que aquele povo estavam falando, aquela confusão que eles queriam causar naquele momento. Mas Moisés ali, ele esclareceu para aquele povo a situação. Vamos aqui ver no versículo 15 do capítulo 14. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Por que clama, Moisés? Esclarece para esse povo o que eles têm que fazer. Fala para eles marcharem. Foi isso.
que aconteceu? Moisés projetou a clareza, Moisés falou para o povo, gente, marchem. Deus está falando, Deus falou com Moisés. Moisés, por que clama? Porque fica só clamando. Só fala para o povo marchar, rapaz. Esclarece tudo para eles. Mãe diz assim, povo, marchem. Foi isso que Deus falou com Moisés. Moisés, ele projetou competência ao invés de desajeitamento. Ele provocou a competência ao invés de desajeitamento. Versículo 21 e o versículo 22, olha o que diz. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, e à sua direita e à sua esquerda. Que lindo, gente. Olha o que Deus fez. Olha que coisa magnífica. Olha que milagre. É por isso que Moisés ele não entrou em pânico, porque ele sabia que o milagre de Deus viria. O povo entrar em pânico, e Moisés com a calma. Moisés com a calma. Isso é muito lindo. Em vez de Moisés projetar desajeitamento, Moisés projetou a competência. Ele se sentiu competente porque o Deus estava com ele. Nós não temos capacidade, isso é verdade. Mas quando Deus está em nossas vidas, nós temos a competência, temos autoridades, temos capacidade e podemos fazer algo extraordinário com Deus em nossas vidas. Então, na manhã desse dia, nós aprendemos muita coisa aqui com essa palavra linda. Primeiro, nós temos que nos conscientizarmos de que Deus nos credibilizou. A partir do momento que entramos nesta guerra, Deus nos credibilizou para agirmos, para não entrarmos em pânico, para reconhecermos que o nosso Deus peleja por nós. Ele pelejará por nós. E vamos aprender a projetar a calma ao invés da loucura. Vamos aprender a projetar a confiança ao invés da covardia. Vamos aprender a projetar a clareza ao invés da confusão. Vamos aprender a projetar a competência ao invés de desajeitamento. Agora pense comigo nessa manhã. Se Deus tivesse olhado para os nossos defeitos, se Deus tivesse olhado para as nossas falhas, para os pecados que cometemos, em vez de ter enviado seu Filho Jesus para nos conceder a graça de sermos perdoados, para nos conceder a graça de podermos passar pela porta da salvação. Já pensou? Já pensou nisso? Se Deus tivesse olhado tudo isso e não tivesse projetado essa tão grande salvação, Deus, em vez dele projetar a condenação para todos, ele projetou a graça. Ele abriu a porta da salvação através do seu Filho Jesus, ao invés de condená-lo todos. Porque Deus ele não condena ninguém. O ser humano mesmo se condena a si próprio. Porque Deus ele não faz ninguém pecar. É nós mesmos que pecamos pela força da nossa carne. É por isso que eu sempre falo que o nosso espírito tem que ser sempre superior à nossa carne. Nosso espírito, ele nunca tem que ser inferior à nossa carne. Porque a partir do momento que o nosso espírito torna inferior à nossa carne, a nossa carne vai ter força para fazer as coisas erradas. Mas no momento em que
o nosso espírito é superior à nossa carne, aí nós temos força para vencer todo o mal. E eu me alegro muito quando eu vejo Deus projetando essa tão grande salvação para mim e para você. E nos dando essa oportunidade, esse privilégio de podermos ter passado pela porta da graça e que não venhamos a voltar atrás. Olha o projeto de Deus, projeto de salvação para o homem, para todos quantos quiserem, chegar a Deus, está a salvação na pessoa do Senhor Jesus. Está o escape do ser humano na pessoa do Senhor Jesus. Jesus é o escape para a humanidade. Chegamos a Ele e Ele chega a nós, assim como diz o apóstolo Tiago. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Vamos resistir às coisas ruins e com certeza Ele vai fugir. Vamos ignorar as coisas ruins e vamos nos agarrar a Deus, que é o nosso Pai Celestial. Então, meus amados, meus queridos, o tema desse ano de 2024, aqui no projeto Live na Minha Casa, é credibilidade. Acredite em você, você é capaz. Mas você só terá a credibilidade de Deus, eu e você só teremos essa credibilidade de Deus em nós se nós não projetarmos as coisas ruins. Vamos projetar as coisas boas em vez das coisas ruins. Mesmo que esteja tudo ruim, mas vamos projetar sempre o bom e pedir a Deus que esteja no nosso projeto. Pedir a Deus que assine o nosso projeto. Pedir a Deus que carimbe o nosso projeto para que esse projeto vá em frente. Mesmo que seja em câmera lenta, mas que possamos alcançar a vitória da parte de Deus. Então, o nosso tema é credibilidade. Acredite, confie, crê, então somente verás a glória de Deus. Verás o poder de Deus em ação em sua vida. Nós veremos o poder de Deus em ação em nossas vidas. E na manhã desse dia eu só tenho a agradecer a Deus por muitas bênçãos alcançadas nesse ano de 2024. E eu creio que o projeto que nós temos colocado diante de Deus, o Senhor está nele. E eu creio que Deus há de fazer o milagre. Aleluia! Deus há de fazer o milagre. E não desista por nada. Continue pregando a palavra. Deus te chamou para isso. Não retroceda e nem volte atrás e nem entre em pânico. Mas aquietai-vos. Sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor está conosco nesta guerra. Ele nos torna mais que vencedor. Então, meu querido e minha querida, são exatamente 8h20. E vamos, nesse momento, agradecer a Deus por essa tão riquíssima oportunidade. Porque quem serve a Deus não é servir por obrigação, mas é sempre agradecer pelo grande privilégio que Ele tem nos dado. Servir a Deus não é obrigação, é privilégio, é honra dada por Deus. Glórias ao nosso Deus. E na manhã desse dia, o meu bom dia aqui especial para o irmão Evaldo Nazar. Glórias ao nosso Deus. É uma honra muito grande ter o pastor conosco na manhã desse dia, dessa primeira apresentação do Projeto Live na Minha Casa do ano de 2024. E o meu bom dia especial para, vamos lá, irmã Erivelto, irmão Erivelto, meu bom dia especial para você. Irmã Eliene Amorim, gente, que maravilha. Pessoas muito especial
conosco na manhã desse dia. Vamos continuar conosco nesta guerra? Vamos deixar que esse tema recaia sobre nós, a credibilidade. Deus acreditar em nós. Vamos deixar que isso aconteça. Não vamos abandonar por nada, gente, a palavra não. Fomos escolhidos para isso, para pregar as boas novas. É isso. Não importa se estamos pregando para multidões ou para uma só pessoa. Olha o que Deus fez lá com Filipe. Filipe vai lá para a banda de Gaza, lá para o deserto. E Filipe atendeu o chamado de Deus e foi. Chegando lá, quem está lá? O eunuco, uma só pessoa. E ali aconteceu salvação, milagre. Glória a nosso Deus. Então, gente, vamos falar a palavra do Senhor. Eu me alegro muito por vocês estar conosco nesta manhã, nessa primeira apresentação do projeto Live na Minha Casa, nesse ano de 2024. Que Deus possa abençoar todos vocês. Vamos orar ao Pai na manhã desse dia. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te agradeço na manhã desse dia, Deus, por esse grande privilégio que o Senhor nos deu. De mais uma vez, meu Pai, estarmos gratos a Ti por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. E poder estar aqui pregando as boas novas de salvação. Mais uma vez acreditando e confiando de que o Senhor está conosco e crendo nos Teus milagres e na ação do Senhor em nossas vidas. Nesta manhã, Deus, apresenta a Ti a nossa nação, nossas autoridades. Abençoa. Deus nos dê graça. Apresenta a Ti todos os nossos irmãos que estiveram conosco na manhã desse dia. Assim também como apresento as suas famílias e seus filhos. Que o Senhor venha trazer paz, e que o Senhor venha trazer alegria, harmonia, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, Pai, Teus filhos. E que eles possam estar sempre conosco, nos trazendo essa honra, Pai, de podermos juntos enfrentarmos esta guerra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dê um dia abençoado, um dia repleto de alegria, de paz em Ti, Senhor. Um dia, Senhor, meu Deus, que possamos pisar em terra firme e que possamos ser abençoados por Ti. Que o Senhor estenda as Suas mãos de graça e de misericórdia sobre nós. E assim, ó Deus Santo, permaneça conosco nas nossas vidas. E que possamos, Senhor, projetar as coisas boas. E que possamos sempre, meu Deus, entender que o Senhor tem acreditado em nós. Tem disponibilizado, meu Deus, o Teu santo evangelho para pregarmos as boas novas de salvação. Eu só tenho a Te agradecer na manhã desse dia, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e amém, e graças ao nosso Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, meus amados irmãos, na manhã desse dia, é um grande privilégio sempre poder tê-lo conosco. Mas chego ao finzinho de nossa apresentação do projeto Live na Minha Casa. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 7 horas. Eu vou apresentar o projeto Live na Minha Casa das 6 às 7. Vou continuar alguns dias. Estou ainda pensando de mudar esse horário, das 6 às 7. Não sei se vai realmente ser aprovado por Deus. Mas amanhã, a partir das 7, vamos estar aqui. Vai lá na nossa página, vai lá no YouTube. Gente, se inscreve lá no YouTube, vai lá, gente. Se inscreve no meu canal, @missionário Irenilde. Se inscreva lá para a gente apresentar o projeto Live na Minha Casa também lá no YouTube, junto com vocês. Se inscrevam lá, eu preciso de alguém, de algumas pessoas, de pessoas para se inscreverem lá, para que nós possamos ter o direito de podermos apresentar também o projeto Live na Minha Casa no YouTube, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês, gente. Privilégio muito grande, uma honra muito grande ter vocês conosco. Que Deus possa abençoar maravilhosamente e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Até amanhã, e se Deus quiser, gente. Oh, maravilha. Até amanhã, se Deus quiser. Continuamos com a paz de Deus em nossas vidas e com os nossos corações sempre abertos para o nosso Senhor Jesus. Visita-nos, estamos aqui, tá bom? Visita-nos, estamos esperando a sua visita. Receba aí um abração especial da família Macedo e seus corações. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome
de Jesus.